Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Nossos abraços de hoje vai para Nádia Eliane, Vera Lúcia de São Paulo e Albina de Estácio de São José do Rio Preto. Um grande abraço para vocês. Continuem ligadinhos aqui no canal e muito obrigada por sua audiência. Me conta uma coisa, com uma nota de 0 a 10, que nota você está dando para essa novela? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. No capítulo de hoje, Maria José e Alessandro se entregam de fato ao que sente, e ali acontece a vez que Maria José não resistiu e se entregou, sim, de fato, ao seu marido. O sol nasce, Maria José e Alessandro ainda estão entrelaçados no sono. Um sino toca lá fora. Maria José se sente e pensa: "Oh Deus, o que eu fiz? Eu fiquei louca?" Alessandro acorda e diz a ela para não ir embora. Ele então tenta convencê-la a ficar, mas Maria José se sente culpada e diz que foi um erro. Alessandro diz que isso é normal, pois são casados. Ele a chama de seu amor e diz que eles precisam conversar. Maria José está no chuveiro, vemos sua silhueta através da porta do chuveiro enquanto Alessandro tenta consolá-la. Ela soluça no chuveiro, ele se sente mal e diz que ele a ama muito mais do que ela pensa. Ela, chorando muito no banheiro, diz que se comportou como uma qualquer. A Raquel e Vitória almoçam juntas. Raquel comenta que há algo sobre Bruno. Vitória joga o brinde e diz que já contou que Bruno não estava com as meninas. Eles foram então procurar o pai e nada mais. Raquel diz algo e Vitória diz que isso é estúpido. Seu irmão estava ajudando alguém que está passando por um momento difícil e nada mais. Não enche a cabeça de Alessandro com essas bobagens e teorias, fala então Vitória. Raquel fala algo sobre a festa e todos saem juntos. Vitória teria a mesma suspeita de Raquel. Raquel acha muito estranho a história que estão contando para ela. Vitória diz que já contou a história e ela pode pensar o que quiser. Raquel se levanta e sai pisando duro. Já Vitória conta para Filipa que quer comer em paz. Em seu quarto, Maria José está lavando um lençol na pia do banheiro. Paula entra e pega ela bem no flagra e diz para ela deixar os empregados fazerem isso. Daí Maria José diz que não quer que as empregadas pensem que ela é desleixada, pois ela está naqueles dias. Paula nota então o que foi que aconteceu e começa a fazer cócegas em Maria José e quer saber todos os detalhes sobre a noite passada. Maria José é salva por uma batida na porta. É Ezequiel que vem entregando todos os pontos, com um enorme arranjo de flores. Paula pega o cartão. Maria José começa a ler e volta então e diz que o bilhete diz: "Sinto muito por ter saído cedo para o escritório e não ter te entregado as flores pessoalmente. Jantaremos mais tarde. Te amo", fala então Alessandro. Maria José parece feliz. Daí, ela está um pouco preocupada com seu pai. Ela diz que está com medo do que possa acontecer. Conta então a Paula. Ela então cheira as flores e sorri. Roberto aparece no escritório de Alessandro. Alessandro parece bem surpreso e pergunta: "O que te traz aqui? Dinheiro?" "Bem, sim", responde então Roberto. Daí, Alessandro fala que ele poderia trabalhar. Roberto parece absolutamente chocado com o pensamento. Daí Alessandro diz que de qualquer forma ele não sabe fazer nada mesmo. Daí ele quer que ele mantenha sua mulher sob controle para que ele não incomode a Maria José. Daí ele pode sim fazer um pagamento gordo para que ele possa observar então para que a Raquel não estrague a vida de Maria José naquela casa. Vitória diz a Filipa que confia em Maria José apesar de gostar dela. Filipa diz que Maria José está saindo. Olha só. Vitória pergunta para onde. Filipa diz que Ezequiel disse que o senhor Alessandro a chamou para almoçar fora hoje. Vitória acha o cúmulo que ele tenha chamado para almoçar depois do que ela fez. Filipa então manda a real e diz: "Você sempre nos pede que tenhamos consideração com Bruno. Por que ele não pode fazer com ela, que é sua esposa?" Vitória diz que não é a mesma coisa. Bruno é da família, já essa moça apareceu nessa casa de uma forma que dá muito o que pensar. Filipa pergunta: "Pensar no quê? Que está apaixonada?" Vitória então chama Filipa de impulsiva.
Maria José vai ao restaurante, parecendo muito satisfeita consigo mesma. Alessandro está esperando por ela enquanto um trio faz uma serenata para eles. Eles se beijam, ela agradece e Alessandro e ela curtem um momento. Enquanto isso, o senhor Pedro está ligando para o escritório procurando por Alessandro. A Mari diz que ele não está. O Pedro diz que está a ver com suas filhas, pois ele quer saber como elas estão. Ela diz que não, mas pede o contato dele para que o senhor Alessandro possa ligar mais tarde. Só que seu Pedro diz que não vai deixar o contato, mas que ligará outra hora. Mari anota então o número do identificador de chamadas e liga para o Alessandro. Maria José nunca comeu tão bem quanto agora. Ela conta para Alessandro que sabe até cozinhar algumas coisas, mas nada chega tão perto disso. Alessandro então brinca com ela e diz que ela deve aprender a cozinhar, porque ele come muito. Maria José então fica muito entusiasmada com o momento bom dos dois. Mari liga para Alessandro e avisa que seu Pedro ligou e que está na casa dele. Então ele diz a Maria José que o pai dela ligou e que não se preocupe. Ele então liga para o motorista para preparar o carro, pois vão sair. Maria José pergunta se não vão ligar para ele de volta. Alessandro diz que não, porque senão ele vai fugir outra vez. Alessandro então pede a Maria José que não diga nada a ninguém, nem mesmo a Paula, e que eles vão pegar o carro e vão viajar. Alessandro também liga para Mari e pede que se seu Pedro ligar novamente, ela não diga que conseguiu falar com ele. E se por acaso o senhor pediu o telefone de casa, ela não diga de maneira nenhuma a ele. Alessandro, após desligar o telefone, acalma Maria José e diz que tudo vai ficar bem. Paula parece entediada enquanto Eric a observa. Boa tarde, senhorita, diz ele. Ele diz apenas esbanjando o charme em sua melhor. Daí, ele pergunta se ela está entediada e claro que Paula diz que sim. Ela então diz que Vitória saiu e Raquel e Maura também. Daí, Eric diz que a Maura está no spa com Raquel e provavelmente a senhora Vitória também. Ele deveria fazer alguma coisa. Que tal sairmos, você quer? Daí, Paula diz que vai pegar a bolsa. Raquel e Maura conversam sobre Alessandro e sobre como ele está se comportando com Bruno por causa de Maria José e ela acha ridículo tudo o que está acontecendo. Claro, Maura está com puros ciúmes. Paula sai de casa e diz a Ezequiel que sua irmã, se lhe procurar, caso lhe procure ou ligue, diga que saiu. Ezequiel quer saber se a moça quer que ele chame um táxi. Ela diz que não, pois Eric lhe ofereceu carona. Vitória e Filipa continuam conversando sobre Bruno. Vitória aproveita para ligar para Fernando. Fernando pergunta se há novidades. Você quer que eu vá aí? Vitória diz que sim, ela adoraria. Os olhos de Fernando brilham e ele diz que estarei lá. Muito obrigada, então Vitória realmente não entendeu que ela está caidinha por ele e ele por ela. Pedro liga novamente para Alessandro no escritório, que ainda não está, e pede o número de casa. Mari diz a ele que não tem o número, mas vai conseguir para dá-lo, só que não. Ele agradece e desliga. Ele acha que tudo foi em vão. É melhor se ele estivesse morto e se desespera. Alessandro chega em casa e Ezequiel avisa que todos se foram. Paula foi com Eric, Vitória foi com Fernando e Raquel está no spa com Maura. Ele pede então a Ezequiel para fazer uma mala pequena, pois ele vai viajar. Ezequiel quer saber quando eles voltam. Alessandro diz que não tem muita ideia, mas talvez em 1, 2 ou 3 dias. Raquel e Maura estão no ringue de patinação do gelo. As falas de Maura, depois as falas de Raquel e veja. Não é aquela garota morta de fome? Raquel começa a gritar. Com Paula perguntando quem deu permissão a ela para ir até lá. Raquel grita tanto com Eric que seu irmão, se souber que ele está lá, vai colocá-lo no olho da rua. Eric se defende dizendo como que ele não estava lá, então ele decidiu sair. Raquel então diz a Eric que ele não foi contratado para pensar, e sim para obedecer. Paula se mete e diz que Raquel é muito grossa e rude. Raquel se defende e diz que ela deve calar a boca, porque nem o direito de usar os serviços de sua casa ela tem, porque ela não é ninguém. Daí, Paula não se cala e diz que ela não é, ela é apenas a cunhada do senhor Alessandro Lombardo, dono da casa. Raquel diz que achava que ela era apenas a nova empregada. Maura manda elas pararem porque todo mundo está olhando.
Paulo então pula em cima de Raquel e as duas se bolam no gelo trocando farpas e puxões de cabelo. Já Maura, depois de muitos socos, leva então Raquel embora à força e Paula teme que Eric seja mandado embora. Fernando e Vitória estão conversando e ele quer saber o que ela faz. Vitória diz que cuida da casa e lê. Fernando achava que ela fosse mais ativa. Nossa, gente, como se cuidar da casa não fosse atividade muito ativa, não é mesmo, meninas? Daí, Fernando e ela papeiam mais e falam sobre unicórnios. Fernando também quer saber o que simboliza e ela diz que é pureza e blá blá blá. Maria José e Alessandro estão no carro indo para a casa de Pedro. Então, ele liga para o escritório e fica sabendo que Pedro já ligou mais 2 vezes. Eles se beijam no banco de trás do carro. A próxima coisa que você sabe é que eles estão estacionados no ponto de observação. Ela se preocupa com o motorista que possa estar os olhando. Ele sorri e diz a ela para não se preocupar. É normal, eles são casados. Ela fica com vergonha. Daí, ele diz que sabe muito bem no que ela está pensando e a abraça. Enquanto isso, a Vitória e Fernando fazem compras. Ela pergunta a Fernando se ele tem namorada. Ele diz que não. Ela pergunta se ele gosta de alguém. Não há alguém em seu círculo? Ele diz que não. Eu não queria falar dela agora, fala então ele vergonhosamente. Ela diz, quão misterioso você é. Ela então encontra um livro antigo e o pega. Não viu o nome do livro. Ela não acredita que o encontrou. Você conhece esse livro? Você leu isso? Pergunta então Fernando. Ela apenas diz que sim. Ela diz com um olhar distante, como se fosse há muito tempo. Ele ansiosamente compra para ela o livro. Ela abraça o livro e parece um pouco triste. Fernando volta e pergunta ao vendedor se ele não teria outro livro igual. O homem diz que não, é um antigo livro e não se sabe nem quem é o autor, se é homem ou mulher. Daí percebemos que talvez esse seja um dos livros que a senhora Vitória escreveu. Raquel aparece em casa procurando por Alessandro revoltada. Ezequiel diz que ele saiu de viagem com a esposa. Vitória diz que está feliz conversando com Felipa porque foi ela quem escreveu esse livro antes do nascimento de seus filhos. Raquel invade então a mãe e começa a contar o que aconteceu com Paula. Paula aparece e elas começam a gritar, uma com a outra novamente. Eu apostaria meu dinheiro em Paula novamente, viu? Vitória diz a ambos para pararem com isso. Raquel xinga Paula dizendo que ela começou e Paula diz que não foi. Raquel diz que Paula nasceu em uma lixeira e Paula rebate. Filipa acompanha a discussão e defende Paula, dizendo que teria feito a mesma coisa que a Paula fez. Então, a Raquel manda que ela cale a boca. Vitória diz que se você dá uma resposta mal, o mínimo que se espera é receber uma resposta mal também. Você não precisa gritar. Pare com isso, fala então Vitória. Raquel também exige saber onde Alessandro está e faz um comentário desagradável. Vitória diz que ela terá que esperar até que Alessandro e Maria José cheguem e vejam o que fazer. Eu tenho que falar com aquela morta de fome, fala Raquel. Vitória diz que já mandou ela parar de se referir assim com a esposa do dono dessa casa. Raquel diz que ela é quem é a dona da casa, se referindo a Vitória, e pergunta por que aquele homem maldito teve que resolver as coisas assim, se referindo ao pai. Vitória manda que ela não fale dessa maneira. As duas então brigam feio. Raquel e Paula voltam a discutir e Paula novamente ganha a batalha. Roberto repreende Raquel por agir mal com a irmã da esposa de Alessandro e também a lembra que Alessandro é o dono de tudo e os dois brigam e Roberto segura Raquel que se solta e joga coisas nele. Filipa quer então que Vitória vá escrever novamente. Vitória chega porque Vitória chora porque você não escreve sobre hoje, pergunta então Filipa. Escreva sobre o senhor Fernando, ele é tão jovem, bonito. Vou trazer-te algo para teus pensamentos poder melhorar, ficar mais tranquilos. Acho que ela se refere a algum chá. Vitória fica pensativa e pensa em Fernando. Há um flash da outra noite em que ele estava dizendo que ela era uma boa mãe, que os dois começavam a conversar. Ela fica com um olhar engraçado no rosto e você pode ver a lâmpada tentando acender novamente. Meio que pisca e depois se apaga. Ela pensa consigo mesmo que ela deve estar ficando louca. Só que não, a gente sabe que os dois estão apaixonadinhos e só não perceberam.
Maria José e Alessandro chegam na casa de Pedro. Eles falam sobre o divórcio. Aliás, ela que pergunta sobre o divórcio. Ele ri e pergunta se depois de tudo que aconteceu ontem à noite, ela ainda pensa em divórcio. E ele diz que assim, ela quebra seu orgulho masculino e se beijam. Ela então abre a porta e eles entram. Ela para e olha impactada quando chega e encontra seu pai caído no chão. Pedro de bruços no chão, ele tem sangue em todo o seu rosto. Você caiu? O que aconteceu? Pergunta ela desesperada. Ele tenta falar, daí Alessandro chama a ambulância imediatamente e Maria José o encontra cheio de sangue em seu rosto enquanto ele tenta falar algum nome. Eric liga para Bruno e conta o que aconteceu. Alessandro e Maria José foram embora viajar. Bruno quer saber o que está acontecendo e Eric diz que vai ver o que consegue descobrir. Ele pergunta, por aí, como é que estão? Mas ninguém o sabe ou simplesmente não está contando a ele. Eric também pergunta onde é que Bruno está e Bruno diz que na cidade. Acho que na mesma cidade onde Maria José mora. Maria José e Alessandro estão no hospital com Pedro. O médico sai e diz a ele que ele teve algumas lesões, mas nada sério. A preocupação maior é com o joelho, mas isso deve ter acontecido há algum bom tempo, não é mesmo? Maria José confirma. O médico diz que o Pedro não se lembra do que aconteceu e que amanhã ele terá alta e podem levá-lo. Alessandro então chama Maria José para descansar e ela diz que não vai, ela prefere ficar por lá mesmo e pede que ele descanse porque ele já fez muito por eles, senão ela se sentirá pior. Daí ele pergunta a Maria José quem é Rufino. Ela diz que não sabe. Ele diz que ele mencionou esse nome, se referindo a seu Pedro, que falou outras vezes esse nome, e isso deu a entender que foi ele quem o machucou. Maria José, pensativa, jura que não sabe quem é. Roberto está em uma festa surpresa e Novato aparece em um táxi. Roberto conhece muito bem. Não tenho certeza se ele disse que era seu irmão. Todos parecem conhecê-lo bem. Daí, Maura diz que precisa informá-lo sobre o que está acontecendo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Sortilégio. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei. Muito obrigada por sua audiência.